é necessário a gente entender o conceito, e um dos conceitos talvez mais importantes para um investidor que de fato quer ser constante no mercado, que é o conceito de rebalanceamento. Vou até anotar aqui. É o conceito de rebalanceamento. Show de bola. Então, quando a gente investe na renda fixa, pela sua característica, por exemplo, a rentabilidade ela é mais previsível. Mesmo que ela sofra alterações em taxas como a Selic ou como o IPCA, normalmente a gente vai saber que isso está acontecendo aos poucos. Então vai tendo essa característica de uma previsibilidade maior. Agora, quando a gente entra dentro de todo o portfólio de investimentos e que lá, dentro do conjunto desses investimentos, o investidor tem lá a parte na renda fixa e parte na renda variável, se torna cada vez mais necessário o investidor periodicamente, e nós vamos direcionar o período, analisar a sua cadeira para fazer esse reequilíbrio sistematicamente. Isso porque na renda variável essas oscilações são maiores e essa subida ou baixa nos preços das ações, elas vão influenciar diretamente no equilíbrio da sua carteira. É aí que entra o rebalanceamento. Então suponha que o investidor tem um perfil moderado, como eu tenho, por exemplo, já falei, e ela decida que vai investir 80% na renda fixa e 20% na renda variável. Então imagine, 80% vai ser renda fixa e 20% renda variável. Perceba que mesmo quando o investidor ele é perfil moderado, não é necessário que ele invista apenas isso na renda variável. No meu caso, por exemplo, eu tenho 50-50, então isso é uma coisa muito pessoal de cada um, tá? O mais importante aqui é entender que a definição desses percentuais cabe a cada investidor e é ele quem tem que estar disposto ou não a correr esse risco. Então não é um critério fixo. O que é muito importante é seguir a sua estratégia, porque o retorno ele vai estar ajustado ao teu perfil de risco. Não adianta ao investidor ele correr riscos demais buscando retornos se ele não está tranquilo com os seus investimentos. É sinal de que o investidor está correndo um risco que não faz parte do seu perfil e isso não é saudável a longo prazo. A pergunta é a seguinte: se a bolsa subir e a sua carteira, ela que tinha 80-20, agora ela tiver 70-30, então imagina, aqui ó, ela tinha 80-20, só que a bolsa subiu aqui. Bolsa subiu, então agora vai ter 70-30. Essa foi a sua estratégia? Não. Isso aqui saiu da tua estratégia para percentuais que já são consideráveis. Então eu vou falar para você, por exemplo, que se for um percentual ou outro, 1%, 2%, 3%, beleza, tranquilo, releva. Agora, um desvio de 10% a mais é o desvio que a gente considera aqui ideal, o começo da necessidade do investidor começar a rebalancear a sua carteira, trazendo para uma ótica prática. Perceba, a gente tem o nosso trabalho como aquilo que é o principal. Então a gente não tem tempo, a maioria das pessoas, para ficar no mercado o tempo todo estudando e fazendo as coisas. Então isso não vai acontecer. Se a gente colocasse, mas um desvio de 5% tu muda. Na prática você não ia conseguir fazer isso. Então o que a gente está trazendo é, mesmo que algumas pessoas já entendam de rebalanceamento aí e digam assim, não, mas 10% é muita coisa. Beleza, mas leva para a parte prática da vida de pessoas que não vivem disso. Em quanto tempo elas vão conseguir se atentar que subiu 5 ou caiu 5? Não, um desvio maior, ele é mais legal para fazer isso. Então, existem opções para fazer rebalanceamento. Primeira opção, você pode rebalancear vendendo algumas ações, caso esse desvio seja maior que 10%. Então, por exemplo, aqui chegou a 30%. O que é que eu podia fazer? Vender algumas ações, vender, e esse dinheiro ia renda fixa. O que ia acontecer? Ia voltar para cá, para 80-20. Tá? E aí você ia voltar para a distribuição correta. Então, periodicamente, fazer as correções desse rebalanceamento com novos aportes. Então, se aqui dentro desse rebalanceamento, a primeira opção é a gente vender, no caso da bolsa subir, tá? Vender ações, por exemplo. Aqui, quando a gente fala de uma segunda possibilidade, a gente fala de fazer através de períodos. Então, você pode, através de
períodos, periodicamente, você pode fazer esse rebalanceamento. Perceba que aqui você pode, a bolsa só vai vender, nesse caso, se subisse. Porque na época da pandemia, por exemplo, agora que a gente está vivendo ainda, a gente tem que aqui seria o oposto. Poderia ter caído, por exemplo, aqui para 90,10. E aqui você teria que comprar novas ações. Só que você poderia comprar novas ações, claro, se você quisesse aproveitar preços baratos na hora, mas também aqui, quando você olhasse periodicamente e a tua carteira tivesse lá 90,10. Isso você pode ver, inclusive, na própria corretora. Então você tem essa informação na corretora logo de cara. Você tem lá 70% na renda fixa, 30% na renda variável, isso está na corretora mostrando o quanto você tem em cada uma e com uma conta simples você consegue voltar aos padrões normais de distribuição, que nesse caso seria 80-20. Só que perceba, além desses dois aqui, você não precisa se fixar, na verdade, apenas em um ou outro. Você pode somar as duas formas. Então você pode somar as duas formas. Você pode tanto aqui rebalancear quando esse desvio for maior ou igual a 10%, como também você pode fazer isso periodicamente. E aí você somando as duas formas, você agrega algo muito mais ainda poderoso. Só que a gente falou que a gente ia falar o período que isso deveria ser feito. E qual é esse período? Não existe uma regra. Tem pessoas que dizem é mensal, outros que dizem é semestral. O nosso entendimento é que trimestralmente fazer o rebalanceamento da carteira já está de bom tamanho na ótica de um investidor que não quer perder tanto tempo assim no mercado. Só um detalhe aqui que é preciso deixar bem claro. Rebalancear vendendo investimentos nem sempre pode ser a melhor estratégia. E isso por causa dos custos que podem ser gerados. Então, novos aportes constantes, através de períodos ali trimestral ou apenas quando houver algo como desvio acima de 10%, não menor, é uma estratégia viável para você colocar em prática sem ter que ficar toda hora, tem que estar prestando atenção no mercado. Então, nesse caso, para evitar custos, de toda hora estar vendendo essas ações, custos que dependendo da corretora ali, custos de corretagem grandes muitas vezes, você pode fazer esse balanço periodicamente, esse rebalanceamento trimestralmente, aportando nos seus investimentos, aonde é necessário para voltar à distribuição que você mesmo estabeleceu como a sua estratégia. Uma coisa que a gente percebe em muitas pessoas é que elas querem começar a investir em ações, querem começar a investir em renda variável. Só que muitas delas alegam que não têm tempo ou ainda que se sentem inseguras para escolher ativamente uma ação. Por isso, na verdade, é muito importante a gente dar uma opção a essas pessoas que não querem escolher ativamente as ações, e isso a gente vai ver na próxima aula.